Olá, sagitarianos, tudo bem? Aqui é Vivi Aureli. Vamos fazer uma leitura para perdão, o segundo semestre, Sol, Lua, Ascendente e Vênus, ok? Então vamos lá. Sagitário, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, Gente, desculpa. Vamos de novo. Vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. Vamos lá. Vamos pegar aqui uma energia geral primeiro, ok? Música. Bom, música é sempre uma energia favorável, né? Uma energia positiva, uma energia que transforma. A gente pode pensar também que a música, muitas vezes ela é usada para a gente se elevar, tá? E aqui a gente está vendo uma escadaria para uma casa que lembra, né? Esse aspecto, toda a arquitetura da casa faz com que a gente olhe para o céu, né? Então ela tem esse aspecto sagrado, pode ser uma igreja, pode ser um templo, tá? E também, né, a música, ela é a forma que, eu sempre achei que é a forma que Deus se comunica, né, de alguma forma, até mesmo quando a gente vê, né, as pessoas rezando, quando a oração é cantada, ela tem uma força maior, porque ela tem um ritmo, né, porque a vida é ritmo. Então pode ser também que aqui você tenha que entrar num ritmo, certo? Ou tenha um ritmo aí que tá chegando na sua vida, que se você souber acompanhar, né, com o seu passo, as coisas tenderão a dar certo, a ter recomeços, a se manifestar e a prosperar, ok? Vamos pegar os 4 elementos, vou deixar pular. Elemento terra, se não pular eu vou cortar, vai, senão fica demorando, né? E depois balança aqui. Elemento terra, o diabo. O diabo é uma carta boa para as questões materiais, tá? É claro que o diabo sempre traz o aspecto da gente, às vezes, a gente pode ficar mais apegado, né? A gente tem que entender que a matéria é necessária, mas ela tem um papel, né? Ela não é a coisa mais importante. No primeiro momento, o que é básico é importante, claro, para a nossa própria sobrevivência, mas que a gente tem que buscar sempre um aprimoramento, né? A gente tem que lapidar aqui essa matéria, como se a matéria fosse uma pedra bruta e eu tivesse que, a partir daí, gerar uma joia, tá? A carta do diabo, ela traz aqui no terra, o terra fala de compromisso, o terra fala de compromisso de relacionamento, fala de dinheiro, trabalho, tempo, tá? E quando eu tenho a carta do diabo, bom, a princípio eu tô olhando na perspectiva de Sagitário, eu tenho a capacidade de tomar posse aqui da minha vida, tá? Principalmente se eu aceitar aqui um tipo de ritmo, né? Quando eu entender aqui o que está rolando no meu cotidiano, eu vou conseguir dominar aqui uma situação e vou conseguir prosperar. Sabe quando pode ser que você está vindo de uma energia, por exemplo, do primeiro semestre, né? Que você estava um pouco sem... Sabe quando a gente está fora de compasso? Então a gente faz as coisas, parece que a gente chegou ou adiantado ou atrasado, a gente nunca está pontual, a gente não está aproveitando. O tempo é uma coisa interessante aqui. O tempo, ele tende a ficar favorável para você, ok? Se você souber o que? Entrar num ritmo, tá? Não adianta, às vezes, pode ser também que aqui você entenda que não adianta a gente tentar bloquear algo, nem acelerar algo, que as coisas, ela tem um ritmo, né? Cada um tem um ritmo próprio, né? Cada pessoa, cada situação. 4 de paus aqui no elemento fogo, fala de contratos, está muito forte para as associações. É claro que o diabo, em termos de associações, a gente tem que tomar cuidado com o contrato que eu tô assinando, né? Porque o diabo, ele tem uma tendência de tentar controlar uma situação ou fazer com que você fique numa certa dependência. Ou pode ser que você esteja tentando fazer isso, tá? Aí eu não sei
que lado você tá. Pode ser que é só um aviso, né? Não tente fazer isso e também não permita que outras pessoas façam isso com você. Tem contratos, tem estabilidade, tem ação. Eu sinto que a ação está na sua mão, né? Nós temos o elemento fogo na casinha do fogo. E fogo vai falar de espiritualidade, de desejo, de ação, de decisão, tá? Então eu vejo vocês aqui bastante fortes mesmo, tá? No elemento água, o 2 de copas. Bom, a carta do 2 de copas é maravilhosa, só que quando ela tá no elemento água, não, né? No elemento ar, aquela posição que eu tiro no elemento ar, no elemento ar, ela traz uma dificuldade da gente pensar com clareza. Aqui tá muito forte algum tipo de associação, e aí poderia ser, inclusive, um compromisso, né? Pode ser que alguém aqui de Sagitário esteja, sei lá, um pouco obcecado ou obcecada por alguém, ou tem aqui muito desejo envolvido, né? Esse desejo não tá fazendo com que você pense direito. No final das contas, as coisas estão dando certo, mas a gente sabe que a carta do diabo, como eu falei, ela é boa para a gente concretizar as coisas, porém, ela sempre tem um certo perigo. A gente tem que ter bastante consciência do que a gente está fazendo, tá? Então, eu sinto que o 2 de copas fala de um relacionamento. E aqui pode ser que você queira muito uma associação, né, um relacionamento com uma empresa, né? Então você quer fechar contrato com uma empresa, você quer trabalhar numa empresa, você quer que essa empresa seja sua cliente, você quer alguém específico, mas aqui tem um quê de desejo bastante forte, né? Até muito próximo de uma obsessão, ok? E eu sinto que essa questão é emocional, sinto que essa pessoa, essa situação é muito importante para você, por isso que talvez você não consiga pensar direito, você só sente e você age, tá? E o cavaleiro de espadas no elemento água tá travando o elemento água. Então, a gente tem aqui, devia estar invertido, mas não tá. O cavaleiro de espadas fala de uma comunicação, ou do desejo, né, de se comunicar com alguém, ou da procura aqui de uma informação, ou simplesmente a procura de uma verdade. Eu sinto que aqui tem uma comunicação que vocês querem fazer. Acho que o principal, pode ser que para alguns você vai sentir um pouco diferente, mas para a maioria, aqui existe uma pessoa, e aqui, como eu falei, pode ser pessoal, pode ser profissional, que você quer muito falar, se comunicar, porque você quer fazer um tipo de aliança, ok? E o 15 do diabo também é o número 6 dos enamorados, que fala realmente, né, aqui também aqui de parcerias, né, de casais. Então é interessante porque aqui tem sim um lado bastante pessoal que pode ser inclusive íntimo, tá? Se for íntimo, essa relação que você tá obcecado, obcecada, você vai conseguir, e ela é muito física, ok? Ela tem um aspecto muito físico, de pele mesmo. Vamos lá. Aqui nas sombras a gente tem o 5 de ouros. O 5 de ouros vai ser o medo de não ter, o medo da escassez, o medo de ficar sozinho ou sozinha. Pode ser que chegou numa situação aqui no segundo semestre que você fala é tudo ou nada, porque pode ser que eu não tenha essa pessoa, eu não tenha essa oportunidade, então você está fazendo tudo o que você pode, tá? Você está se comunicando, você está fazendo alianças, e eu sinto que você vai conseguir. A única questão é que, como isso é uma obsessão e você não está conseguindo pensar direito, você tem que tomar cuidado com esses contratos do que você está fazendo, para depois não se arrepender, ok? Porque quando a gente quer muito algo e a gente acaba meio que atropelando as situações, às vezes a coisa não sai tão redonda, né? Vamos dizer assim. E aí mais pra frente você pode ter algum tipo de problema ou de dependência, né? O diabo na prática é uma questão de dependência às vezes, né? Porque no diabo não tem equidade. No diabo tem alguém tem alguém que está sendo, que está liderando, e tem alguém que está sendo liderado, entendeu? Essa que é a questão. Aqui tem uma questão de poder, tá? Exercer um poder, né? Vamos pegar 9 cartas. 4 de ouros. Vocês começam até meio quietinhos assim. 7 de paus, mas estão bem obcecados realmente por uma ideia, aqui por uma situação. Então, você quer de qualquer forma aqui retomar o seu poder. É interessante que o 7 de paus, eu falei sobre equidade, né?
eu quero muito equidade, mas com a carta do diabo, porque o 7 de paus que é isso. Mas com a carta do diabo eu nunca vou ter. Com a carta do diabo eu vou buscar um equilíbrio, mas a tendência é sempre haver aqui algo que se sobrepõe ao outro lado, a outra coisa. Uma pessoa em relação a uma situação, uma pessoa em relação a outra pessoa, tá? A roda da fortuna. E o diabo de novo. E a carta do carro. 4 de paus, ó, já tá repetindo as cartas, né? Já saíram 2 cartas dali. É muito forte realmente essa energia de conseguir aqui, né? E é 15 com 7, 22, com a carta do louco. É tudo ou nada para vocês nesse segundo semestre. Você não vai deixar passar um segundo a mais. Existe aqui uma comunicação, um direcionamento. Você vai falar o que você quer. Você começa até quietinho ou quietinha, tá? Porque você tá tentando, você não desiste aqui de alguma coisa. Você tá tentando buscar aqui a retomada do seu próprio poder. E aí você tem essa roda da fortuna, essa mudança, tá certo? E aí, essa mudança, tem uma situação, essa mudança, ela vem de uma situação inesperada, não é você exatamente que está procurando. Por isso que você tem que dançar conforme a música, porque quando a roda da fortuna chega, não fui eu que escolhi o ritmo, né? Mas eu tenho que estar, sei lá, apta a dançar o que aparecer, ok? E aí eu sinto vocês retomando o poder de vocês e se estabilizando e criando aqui um vínculo e conseguindo um contrato, uma aliança que você tanto deseja, tá? Porque tem um evento realmente aqui que vai favorecer. Rainha de copas, 10 de espadas. É interessante que a grande dificuldade de vocês é confiar, né? Eu sinto que vocês têm uma dificuldade de se tornar, de se permitir ser vulneráveis. E até aí todo mundo tem um pouco, né? Mas é preciso ser um pouco vulnerável, porque se for tudo a ferro e a fogo aqui, nessa situação, você pode conseguir alguma coisa, mas depois você pode se arrepender, né? E o cavaleiro de paus, porque olha, o cavaleiro de paus, se por um lado ele traz muito movimento, paixão, às vezes ele também traz atrito e briga, tá? Então tem que tomar cuidado aqui. A carta central é o carro, é direcionamento, é você ter as rédeas da sua vida, é isso que você quer. O que estaria aqui, de certa forma, atrapalhando como diagonal oposta, como uma certa resistência, é eu me permitir ser mais vulnerável. Você pode ver que a rainha de copas aqui, ela põe a mãozinha no chakra do coração, tá? E fecha os olhos, ela tá numa linguagem corporal do tipo, eu tenho medo, eu tô tentando proteger aqui o que eu tenho de mais sagrado, né? Dos meus sentimentos, o meu amor, mas eu tô fechando os olhos, porque se eu olhar tudo, eu não consigo, né? Para eu permitir que situações cheguem e que as coisas possam se aproximar de mim, porque essa é uma posição diferente do 7 de paus, aonde eu tomo uma ação, eu me coloco como é que eu vou dizer? Eu me coloco na ação no sentido de me proteger. Eu sou muito ativo aqui, tá? A soma da 17, que é a carta da estrela, de certa forma, essa experiência de se permitir ser um pouco vulnerável, no sentido de se abrir mais emocionalmente, é uma experiência importante para você, tá no seu destino, vai trazer equilíbrio emocional, mas eu sinto que é bastante difícil, tá? Para Sagitário aqui, tá certo? É difícil para Sagitário também ter esperanças a longo prazo, né? A carta da estrela sempre fala também, porque é a carta oculta, de algo que eu sei que eu vou chegar, mas não é hoje e não é amanhã, certo? Então eu acho que essa é a dificuldade de você se entregar ao desconhecido e você tá tentando controlar uma situação. Você acha que tem um impulso, um desejo, você tá seguindo, de certa forma isso tá de acordo com o seu destino, então não está totalmente fora, por isso que o próprio destino, a carta da roda da fortuna está chegando junto aqui, porque não é que você está muito fora, só que você não está tão consciente de todo o processo. Eu sinto que nesse primeiro momento toda a sua movimentação é mais por um instinto de sobrevivência ou de desejo do que efetivamente você entender que está tudo certo, que não precisa ficar tão ansioso ou ansiosa, tão preocupado ou preocupada, que você pode ir com mais tranquilidade sem criar tanto atrito. Eu sinto que você não percebe isso, porque para você tem esse quê
de mais imediato, né? Você quer alguma coisa agora, você quer controlar aqui uma situação, com medo de ficar vulnerável, por isso você, né? A melhor defesa é o ataque, deixa eu já... Ataque é que eu estou usando só uma frase, né, de efeito, mas a ideia não é que você está atacando, mas a ideia é que você está agindo no sentido de você tentar ter controle da situação. Só que, no final das contas, o cavaleiro de paus vai trazer essa velocidade, mas o cavaleiro de paus sempre traz bastante atrito, né? Porque ele vem rasgando as coisas, certo? O 10 de espadas fala que no final dessa situação você vai perceber, você vai mudar. Eu acho que... meio aos trancos e barrancos aqui, porque eu acho que é um pouquinho aos trancos e barrancos, porque você sai fazendo as coisas, como eu falei, não é que você tem clareza, você segue um sentimento e um desejo, você vai conseguir ver as coisas de uma outra maneira, com maior clareza, e provavelmente você vai, ao final do processo, você vai se abrir mais e vai perceber que não precisava de tanto, né? Mas porque você já vai estar mais seguro, ou segura, mais estável. Não adianta falar para Sagitário agora, quando começa o semestre, né, o segundo semestre, porque você está tentando se proteger com o 4 de ouros. Então, você só vai conseguir entender que você tem poder e você está estável depois que você sentir isso. Não adianta os outros fazerem discurso, mostrar exemplo dos outros, porque você vai ter um monte de exemplo com você para mostrar de que você não pode ser vulnerável. No final das contas, quando você conseguir o que você deseja, porque pelo jeito você vai conseguir, você vai baixar um pouquinho mais a guarda. E aí você vai perceber que, eu posso ter exagerado, né, um pouquinho na minha ação e tudo mais, que talvez eu chegasse nesse mesmo resultado sem precisar criar atrito. O que provavelmente você vai ficar aqui como uma lição de casa, né? O cavaleiro de paus é um pouco de atrito aí com alguém, não é? Porque a coisa meio que foi intensa, né? Não foi exatamente algo que não devia acontecer, ia acontecer porque a roda da fortuna está aqui, mas talvez pudesse acontecer com maior tranquilidade, ok? Então depois você vai ter aí algumas, provavelmente, no próximo semestre que a gente for ler, você provavelmente vai ter que acertar um pouco os ponteiros aí com as pessoas e tudo mais. A soma de todas as cartas dá... Aqui dá 22 com 10, 32, 5, a carta do Papa, que é o 41 também, que dá o número 5, que fala de lealdade, que fala de família, de contratos, né, de alianças. Então, a palavra-chave para vocês é aliança. Eu sinto que você vai conseguir a aliança que você quer, seja pessoal, seja profissional, e você vai com tudo. Eu sinto que você exagera um pouco na força que você emprega, tá? Com medo de ficar vulnerável aqui. E não é à toa, tá? No final das contas, o 2 de copas e a carta do diabo, isso que pelo qual você está lutando, né? Por quem você está lutando, é algo muito importante para você, tá? Para muitos pode ser que você esteja lutando pela família, tá? Então, como você está lutando, eu não sei. Mas você vai conseguir, né? Trazer prosperidade, estabilidade aí para sua família. Mas você, como eu falei, dá uma exagerada aí na força e depois você vai ter que dar uma acertada, provavelmente mais para frente, né? Faz parte da vida, certo? É assim também, porque quando a gente também sofre muito, a gente fala assim, mas nem todo mundo é igual. Nem todo mundo é igual, mas se você vem de um histórico onde você teve várias experiências negativas, é normal que você reaja de um jeito diferente. Por que isso acontece? Porque provavelmente as pessoas vão perceber que não se pode brincar com os outros, né? Então, dentro desse grupo, que a gente nunca trata com uma pessoa só, todo mundo vai aprender a sua lição. Você vai entender que você tem força e você não precisa ter tanto medo, que você tem mais força do que você imagina. Então, isso depois permite que você fique um pouco mais tranquila. E os outros vão perceber que não dá para ficar abusando da boa vontade das pessoas, né? Então, esse tipo de reação do 7 de paus, esse exagero, às vezes pode acontecer. É uma maneira do universo, né, encontrar o equilíbrio. Porque o ser humano é espaçoso. Se deixou, ele vai colocando os tentáculos, entendeu? E às vezes a gente tem que ter uma reação, né? E Sagitário saiu com essa reação, tá bom? A erva que saiu aqui é hipérico, né? E aí, essa erva, ela é uma erva condutora, ela trabalha em todos os chakras. Quando a gente fala de uma erva condutora, significa que é como se ela fosse o fluido, né? O que significa isso? Às vezes, mais do que você ter que curar alguma coisa, você tem que dar movimento para alguma coisa, né? Às vezes você não...
A questão é que parece que a energia está travada, não é? Então você precisa fazer com que ande. Você tem todos sei lá, as qualidades ou a energia necessária, só que por algum motivo isso não está fluindo, tá? Então, se isso fosse aqui, os chakras, né, fossem centros, né, como se fosse numa cachoeira, e essa água cai, né, ali num lugar onde ela se concentra, depois ela cai de novo, ali deve ter algum entupimento, vamos falar assim, tá? Então, o condutor serve para isso. Aceite os desafios da vida com audácia e equilíbrio. Estimule seu canal de autocura e verá que as respostas que você precisa estão no seu coração. E olha que interessante, no fundo, estava tudo aqui mesmo, né? Mas você vai usar a sua audácia, talvez sem tanto equilíbrio. O equilíbrio ele vai vir depois, porque de certa forma essa sua audácia vai te dar um movimento, vai te mostrar que você tem poder. E aí quando você entra em contato, né, se permite aqui, né, ser mais vulnerável, porque você já está meio que você acha que já se garantiu, né? Porque isso é uma coisa psicológica, você acha que está mais garantido ou garantida aqui, e aí você vai perceber que realmente tudo estava aqui, né? No seu coração. É um aprendizado e tá valendo, né, gente? Tá bom? Queridos, essa foi a leitura de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo e até mais.